nós estamos falando de Noé e do dilúvio. Nós vamos hoje continuar, mas antes disso, vamos revisar algumas coisas que nós já aprendemos, tá? E hoje mesmo um jovem que está fazendo com Deus, que não esteve aqui no culto domingo passado, porque ele estava na aula de um com Deus, ele disse: eu comecei a ler a Bíblia e eu tenho um monte de perguntas ali do início da Bíblia. Aí ele fez umas perguntas sobre Caim, Abel e como é com quem que ele casou. E eu digo: olha, obviamente você não estava no culto domingo à noite, porque nós falamos sobre essas coisas. Ele: não estava. Eu digo: olha, ele disse: aí eu fui para Google, comecei a ler um monte de coisa. Eu digo: não lê mais não, porque ele é só besteira, só tem besteira, tá? Leia a Bíblia e venha para a mensagem, pegue a mensagem para ver como é que as pessoas casavam, né? Como é que as pessoas casavam? Por que as pessoas podiam casar com o irmão? E com quem que Caim casou? Com a irmã dele, ora. Todo ano a Eva tinha um filho, né? Viveu, ela começou no ano 1, né? Já adulta, começou a botar filho, né? Filho. Até, digamos que ela não fez filho até o final da vida, fez só até os 800, né? E quando o primeiro filho, né, Caim e Abel, né, quando eles completaram uns 30 anos, eles também já estavam tendo filhos, as irmãs também que nasceram, porque eles tiveram filhos e filhas, tá? Só porque Deus, como nós explicamos, Ele escolhe um nome para falar, não significa que aquelas pessoas não tiveram outros filhos. A Bíblia diz que tiveram outros filhos e filhas, e eles casavam. E por que podia casar com irmão e irmã naquele tempo? Explica para a pessoa do seu lado. A sua resposta é que os genes não tinham os defeitos que hoje vêm por causa do pecado original, do pecado que tomou de conta do mundo e os raios nocivos também, tá, do sol. Depois do dilúvio diminuiu muito a vida, as enfermidades aumentaram, os vírus aumentaram, e com a progressão do pecado e das consequências do pecado, então, hoje não é possível, mas naquele tempo os genes eram perfeitos, né? Eram compatíveis, não tinha problema, como existe hoje. E por isso que a proibição de casar irmão com irmã só veio aproximadamente uns 600 anos, 500 anos depois do dilúvio, inclusive, tá? É que você começa a ver essa proibição. E inclusive Abraão, que nós vamos descobrir que morou... Você sabia que Abraão conheceu Noé? Você sabia disso? Pois é. E você tem que fazer as continhas lá. Eu não sei se ele conheceu, mas que ele morou na mesma época, morou, tá? Viveu 50 anos antes do Noé. Antes do Noé morreu, eles tiveram 50 anos em comum. Então, você vê que não é difícil você entender por que essas coisas foram escritas com tanta precisão na Bíblia, dos anos exatos, porque um conheceu o outro. Noé foi o próprio lá do dilúvio, entendeu? Você entendeu? Não é aquele da TV que fizeram um filme besta. Mas o Noé é o próprio lá que fez, né? Ele estava lá e adivinha, Abraão pôde conversar com ele. Então é por isso que tem essa precisão das escrituras, você vê esses anos exatos, os meses, tá? E hoje nós queremos continuar. Então, na semana passada nós falamos que Deus trouxe os animais para a arca. E só para você ter ideia do tamanho da arca, mas antes disso eu esqueci de fazer mais uma pergunta. Quem eram as filhas dos homens, que a Bíblia fala que os filhos de Deus casavam-se com quantas quisiam, transavam com quantas queriam das filhas dos homens? Quem eram os filhos de Deus? Os machos. E quem eram as filhas dos homens? E por que foi dado esse nome? Você não vai encontrar isso na enciclopédia bíblica, tá? Isso é coisa direto aqui da Nova Igreja Batista. Por que são chamados filhos dos homens? Filho de Deus? Porque o homem foi feito por Deus, e a mulher foi feita por Deus, mas via um homem, né? Pegou lá, por isso que a mulher tem mais problemas de saúde do que o homem. Você notou isso aí?
Por quê? Porque já pegou, já meio bichado, entendeu? Já pegou de segunda mão, né? O homem pegou de primeira mão e a mulher já pegou de segunda mão, já foi clonada do homem e por isso essa bichação toda que dá, né? E o culpado é o Adão. Estou só brincando. Então, simplesmente é isso, não tem nada a ver. O pessoal começa a falar de anjos e olha, girafa não cruza com gato e nem anjo com gente, entendeu? E nem peixe com boi. O peixe boi não é uma consequência de um peixe que cruzou com boi. E arame farpado não é resultado, né, de uma girafa que cruzou com porco-espinho. Não é. E também a Bíblia diz que naquele tempo tinha nefilim. O que é nefilim? Como é que é? Gigantes. E tinha naquela época, aí morreu todo mundo, ficou só Noé, seus 3 filhos, as suas esposas, e continuou a ter gigantes. E continua a ter gigantes até hoje, a maioria deles jogam na NBA, né? Então isso aí, Nefilim, significa gigantes, tinha gigantes na terra, né? E a outra coisa que ele ensina ali, que eles eram os heróis. Por quê? Porque mulher sempre gostou de homem grande, né? A mulher, não sei se ela se sente mais protegida, né? Você pode ver, mulher não gosta de casar com um cara menor do que ela. Você notou isso aí? Quantos já notaram? No mundo inteiro, a mulher não gosta de casar com um homem menor do que ela. Quanto maior, o cara pode ser um monstro, pode bater nela, pode beber, pode ser drogado, não é? Mas se ele é grande, né? Às vezes eu pergunto, por que você fica com esse cara? Ele é tão bonito, né? Não vale nada, mas é lindo, pastor. Então, veja só, isso faz parte, inclusive a estatística social diz assim, que se não me esqueço, 80% dos diretores de grandes empresas são 10 centímetros, de 10 a 15 centímetros mais alto do que a população comum. Olha só. Os governantes do mundo, né, são mais altos. E se for mais baixo, geralmente é um cara que não é bom, tipo Hitler, né? O Hitler era mais baixo, ele era complexado e ninguém gostava dele, só a prima dele, né? E olha só a desgraça. Então as mulheres gostam do homem zarrão. E depois vem, pastor, meu marido é troglodita. Pois é, você casou com... Entendeu? Eu não estou falando mal dos homens grandes, mas é um complexo que eu tenho porque eu sou pequeno, né? Mas uma coisa certa eu digo, ninguém vai dizer, olha, aquele pastor ali é pastor porque ele é mais alto, aquele pastor é porque ele é mais bonito. Não. Então, isso aí já eliminou essa possibilidade da minha vida. Então é só isso que Deus está dizendo. Tinha gigantes, e esses gigantes, hoje quem é que ganha mais dinheiro? O pessoal da NBA, né? Vê se o Pelézinho. O Pelé era um jogador de tanto, mas ele em toda a vida dele não ganhou o que um jogador da NBA ganha. Sabe por quê? Porque ele é baixinho. Tá vendo? Então, a altura significa sucesso. Por quê? Porque as mulheres gostam de homens altos. Se você que é alto, você tem uma sorte. Tomara que você tenha caráter também. Aí, inclusive, essa lição nós aprendemos com Saul, Deus escolheu, Israel queria um rei, aí Deus disse para Samuel, pega o Saul, porque o Saul era o tipo que eles queriam, ele era mais ou menos 25 centímetros mais alto do que qualquer homem lá de Israel, ele era um nefilim, um nefilim menor, mas era um nefilim, e ele, né, então, aí todo, nosso rei, e foi uma bomba, Aí Deus mandou Samuel ungir agora um rei conforme o seu coração. E ele foi para a casa de Jessé. E Samuel nem olhou para o Davi, porque o Davi era um piquitichito, né? Era pequenininho, era baixinho, né?
E aí ele olhou para os maiores, né? Certamente é esse, certamente é aquele. E Deus diz, não. Aí no final ele diz, Samuel, é porque Deus não vê como o homem vê. Deus não vê como a mulher vê. Deus olha o interior, Deus olha para dentro, Ele quer ver se você é um gigante por dentro. Mulher, você quer um bom marido? Procure um gigante por dentro, um gigante espiritual, um gigante, aquele que quer ser o maior entre vós, aquele que quer ser o nefelim entre vós, seja o maior servo, entendeu? Aí você vai pela cara, vai pela altura, depois você vai fazer aconselhamento com o baixinho, tá? Muito bem. E eu não estou desconsiderando você que é alto, você, na verdade, em comparação com os nefilins, você não é nada. E o seu dinheiro, comparado com o pessoal da NBA, também não é nada. Então você ainda é baixinho. Tá? Nós somos baixinhos. Aí Deus trouxe os animais, né? Ele construiu. Mas para você ter ideia do tamanho da arca, a arca era 2/3 do Titanic. Tá? É o tamanho máximo. Hoje os engenheiros e os cientistas entendem que é o tamanho máximo que se pode fazer um navio só de madeira. Só de madeira. Então era um negócio grande. E alguém diz assim, mas como que podia botar tanto animal dentro da arca? É impossível essa história. Não. Já se sabe que dentro da arca tinha entre 4.000 e 16.000 animais. Por quê? Porque assim como o homem, Deus criou quantos homens? Deus fez quantos homens? Só um. E fez uma mulher. E dali vieram todos nós. Olha essa variedade. Olha só a variedade, né, de seres humanos. Tem os magros, tem os altos, tem os morenos, tem os louros, tem olhos azuis, olhos verdes, olhos castanhos, olhos negros. Você tem nariz grande, nariz afilado, nariz grande e gordo, nariz longo, orelha grande, orelha pequena. Aí você tem o cara, orelha pequena, nariz grande. Aí tem o nariz pequeno, orelha grande. Tem o cabeção, tem o cabecinha, tem, né? É uma variedade incrível, tem até desmiolado. E tudo isso veio de quê? Atos capítulo 17, verso 24, veio de um só homem, Deus de um. E assim também nos animais, Deus não fez todas as variedades. O gato rajado, o gato amarelo, o gato siamês, o gato sem pelo, né? Tem esse aí também, né? Aquele gato egípcio, né? Não tem pelo. Ele não fez o gato zarolho. Não tem aquele gato que quanto mais zarolho, mais o valor dele? Não, ele não fez tudo isso. Ele fez o felino. E o felino produziu todos os felinos. Tá? Todas as variedades de felinos, através da variação dos cromossomos, né? Que você deve ter um dia estudado e não se lembra. Daquelas muitas possibilidades dos cromossomos. E então Deus fez o felino. Então foi o felino que foi para dentro da arca. Não foi o leão, não foi o tigre. Foi o felino que gerou estes dois. E gerou o felino de Bengal, né? O tigre bengalês, né? Bengalês. E todos os outros. Ele gerou a onça preta, a onça pintada, o jaguar, todos esses foram produzidos pelo felino. Não filhinho, felino. E todos os cachorros foram produzidos pelo cão. E o cão não é o diabo, nesse caso é o animal mesmo que morde, tá? E então, por isso, quando você começa a entender, na verdade não eram tantos os animais assim, e se calcula que da arca foi necessário mais ou menos 50% do espaço, e tem mais. Bem provavelmente Deus não levou o elefante velho, Ele levou o pequenininho. Né? Ele levou os pequenos, que são mais fáceis de você manejar. E Ele levou então para dentro da arca, e se calcula que com 14.000 animais,
isso ocupou 50%, só 50%, um andar e meio da arca, que tinha 3 andares. Então ficou muito espaço para alimento e muito espaço, tá, para a família de Noé. E água podia ser pego do céu, porque choveu muito, né? E também devia ter tanques de água, para água doce. Mas de qualquer forma, não é uma coisa fora daquilo que se pode arrazoar. Então, só para você ter assim uma noção que não é uma fábula. Se pode muito bem mostrar que tudo isso que a Bíblia fala é totalmente possível, tá, dentro desse entendimento, tá, dos animais chefe de cabeça, entendeu? E o que nós aprendemos ali, que numa geração que Deus decidiu destruir por causa da sua perversidade, principalmente perversidade sexual, e segundo, pela violência e a corrupção total, a Bíblia diz que Deus olhou e Noé achou graça aos olhos de Deus. Veja só, vale a pena você também, achar graça aos olhos de Deus, e nós já falamos na primeira semana que você acha graça aos olhos de Deus através da fé. Fé é o segredo de você agradar a Deus. E o que é fé? O que é fé? Diga para o seu vizinho, o que é fé? Eu espero que você falou. Fé é acreditar naquilo que Deus falou. Deus falou, vai acontecer. E quando Deus falou que Jesus ia vir, um dia ele veio. Quando Deus disse que ele ia trazer o dilúvio sobre a terra, ele trouxe o dilúvio sobre a terra e matou todos os seres viventes, a não ser aqueles que estavam na arca. Quando Deus falou que vai ter uma segunda vinda, onde Jesus vai destruir essa terra, dessa vez com fogo, né? Vai acontecer. Só porque não aconteceu, já aconteceu. Os outros 99% que Deus falou que ia acontecer, já aconteceram. Por que eu vou ser doido e acreditar que não vai acontecer o último 1% que falta acontecer? Então, fé, que é o como nós agradamos a Deus, é acreditar naquilo que Deus diz. E quando Deus te faz promessa, de manhã hoje nós discutimos sobre isso, Pedro fala muito sobre isso, Deus nos deu muitas promessas, e Deus quer que você acredite nisso, tá? Desestressa, brother, desestressa, Deus já prometeu certas coisas, tá? E a sua ansiedade não vai fazer diferença. E olha só onde nós começamos hoje. Então estavam dentro da arca e choveu 40 dias e 40 noites, isso foi chuva. E de onde veio essa chuva? Porque antes disso não chovia. Antes disso, no livro de Gênesis capítulo 2, verso 6, a Bíblia diz que a terra era regada de água que brotava de dentro da terra e regava todas as plantas. E tinha os rios, né, onde os animais podiam tomar água. Como é que isso aconteceu? De onde veio a chuva? A terra, se entende, inclusive tanto cientistas cristãos como não cristãos entendem que a terra um dia tinha uma camada muito, muito grossa de vapores e água, né? Água vaporizada. Então a nossa atmosfera tinha muito mais profundidade, muito mais largura, e por isso a temperatura do mundo era uniforme, porque o sol aquecia esses vapores e toda a terra tinha uma só temperatura. Não havia o polo norte e sul de gelo, tá? Isso é um fenômeno que aconteceu depois do dilúvio. E então Deus fez arriar toda aquela água de cima da terra, e a Bíblia diz que Deus abriu as fontes de debaixo da terra. Teve vulcões, como se fosse toda aquela pressão que tem no centro da terra, expulsou a água de dentro da terra, e a água, né, tem muita água, e tinha muito mais antes. Uma vez eu visitei uma caverna que tem 250 quilômetros de comprimento, enorme a caverna,
Tem salões do tamanho desse lá dentro da caverna, todas vazias, e tem um igarapézinho que corre lá no fundo da caverna. Um dia essa caverna toda era uma fonte enorme de água, que explodiu e saiu para ajudar a inundar a terra. Tá? E a Bíblia diz que a terra ficou toda inundada. Depois de 7 dias de Noé ter entrado, então a chuva caiu sobre a terra, 40 dias e 40 noites, capítulo 7, verso 13. Tá? Aliás, vamos adiante, ele diz... E então o Senhor fechou a porta, verso 16 do capítulo 7. Deus fechou a porta, como um dia ele diz que vai fechar a porta também da salvação em Jesus Cristo. E quem entrou, entrou, e quem não entrou, não vai ter mais escapatória. Tá? Eles vão para o juízo e para o lago de fogo. Então é por isso que a hora de você entregar a sua vida a Jesus é agora. Não fique arriscando pelo dia de amanhã. Ninguém sabe do dia de amanhã. Deus, uma vez, naquela parábola que ele fala, ele diz, louco, né? Para quem você preparou e tudo isso? Hoje eu vou pedir a tua alma. Hoje, nós não temos a garantia do nosso amanhã. 40 dias, verso 17 do capítulo 7, 40 dias durou o dilúvio, e as águas aumentaram e elevaram a arca acima da terra. As águas prevaleceram e aumentaram muito sobre a terra, e a arca flutuava na superfície das águas. E as águas dominavam cada vez mais a terra, e foram cobertas todas as altas montanhas debaixo do céu. As águas subiram até quase 7 metros acima das montanhas. Veja só mais uma coisa importante. Naquele tempo, nós entendemos que a terra era um só continente, né? A Pangeia, né, é o nome disso. Então, toda a terra era um só, e o que nós temos hoje, às vezes você, poxa, mais alto do que os Himalaias, 10 quilômetros de altura, né? Como é que é? 10 mil, não, é 10 quilômetros de altura? Não é dado disso não. 10 mil pés dá o que? Dá 3 mil metros de altura, é isso? 4 mil. 9 mil metros, 9 mil metros, tá? 9 mil metros de altura. A água foi lá. Não, lembre-se, naquele tempo era um só continente, não tinha essas montanhas. Essas montanhas já são resultados da catástrofe que aconteceu na Terra, né? Simplesmente quando os vulcões vieram, eles reviraram, e hoje, inclusive, muitos e muitos fósseis, bilhões de fósseis, são encontrados dentro dessas camadas que deviam, se fosse por causas naturais, deviam estar na superfície, e estão lá embaixo, tá? Porque a Terra fez essa reviravolta quando os vulcões e as fontes dos abismos subiram. Por isso que você vê quem estuda geologia, tem camadas de terra que deviam estar lá dentro da Terra, né? Tem camadas que você vê que eles fizeram isso, subiram, e hoje eles estão aqui, e antigamente eles estavam aqui. O normal deles seria esse, com a curvatura da terra, mas eles hoje estão em pé, né? Por quê? Por causa do dilúvio, desse dilúvio do tempo de Noé. Então, com isso mudou a estrutura. As montanhas naquele tempo não eram tão altas, como a Bíblia diz assim, o Monte de Sião. Sabe qual é a altura do Monte de Sião? É um morro. O monte, na minha infância eu ficava imaginando, e ele subiu no Monte Moriá. Eu imaginava assim, aquela montanha, quase Himalaia, onde você não respira mais lá em cima, morre de... Que nada! É um morro, né? O Monte Sinai, né? Monte Sinai, te imagina que Noé foi lá para cima, desapareceu, já estava no meio das nuvens. Que nada, o Monte Sinai não é tudo isso não. O Monte Sinai, sabe por que ninguém via o Moisés? Porque a Bíblia diz que a nuvem arriou em cima, por isso que ninguém via ele. Mas não é lá essas coisas não, é um morrinho, né? É um morrinho. E naquele tempo eram pequenas montanhas, bem possivelmente. Então a água não teve essa altura toda que as pessoas imaginam. Agora, depois do dilúvio, nós ficamos com essas crateras enormes para baixo do oceano e para cima, tá? Nós temos os grandes vales, que foi uma das formas pelo qual Deus resolveu o problema de onde colocar essa água que agora tinha despencado para cima da superfície da terra. Então, tudo que tinha fôlego, tá? Morreu. Todos os seres, verso 23,
seres vivos foram exterminados da face da terra, tanto os homens como os animais grandes, os animais pequenos que se movem rente ao chão, e as aves do céu foram exterminadas da terra. Só restaram Noé e aqueles que estavam com ele na arca. A Bíblia diz que na vinda do Senhor, quase todos, no dia da vinda do Senhor, quase todos morrerão. Sobrarão pouquíssimos. Tá? Verso 24. E as águas prevaleceram sobre a terra 150 dias. Ou seja, essa continuação, tá? Essas fontes jorrando, continuou por 6 meses. Verso 1 do capítulo 8. Eu gosto desse versículo. Então Deus lembrou-se de Noé. Não é legal esse versículo? Então Deus lembrou-se de Noé. Noé estava vivendo uma vida correta lá dentro da arca? Certamente. Muito trabalho, muito suor? Certamente. Para dar comida para aqueles animais todos, era uma trabalheira. Se bem que muitos acham que, né, tipo você hoje, não deu uma sonolência tremenda com aquela chuva toda, deu vontade. Os animais também, né? Os animais ficam assim meio mole, ficam assim meio em hibernação, ficam meio sonolentos com chuva e escuridão. Né? E dentro da arca era escuro. Então, se acredita que a maioria dos animais dormiam mais do que outra coisa. Né? E, de qualquer forma, mas está na hora, agora tem luz, tá? Acorde, tá? Acorde aí. Se tiver alguém dormindo, tá? Nós não estamos na arca, acorde. Dê uma cutucada, olha, está na hora de alimentar. Alimentação, aí todo mundo acorda. Está na hora da pizza espiritual. Não, pizza espiritual não fica bem não, né? Hambúrguer espiritual. E no capítulo 8, então veja só. Verso 1, Deus lembrou-se de Noé. Gente, você pode estar suando, você pode estar servindo, você pode estar na maior fidelidade, você está lutando aí com as coisas, está lutando para o reino de Deus e tal, e parece que ninguém me vê, ninguém me nota, eu estou lutando tanto, e o meu dinheiro acabou, eu estou lutando tanto, olha só a minha saúde, eu estou lutando tanto, Deus não manda nenhum marido para mim, eu estou lutando tanto, não vem nenhum gigante para mim. Às vezes a gente começa a se questionar, porque nós estamos servindo e na nossa cabeça a gente acha assim, nós somos muito imediatistas, é tudo já, diretas, já, e você tem que ensinar para o seu filho que não é assim, né? Outro dia uma mãe tinha uma filha de 3 anos e a filha queria porque queria um negócio para um menino de 6. Aí a mãe achou ruim quando não deram. Mas sabe uma coisa? É importante você ensinar para o seu filho de 3 que coisa de 6 é quando tiver 6. Sabe por quê? Porque senão quando tiver 12 vai querer sexo que é para a pessoa de 21. Entendeu? Existem coisas para cada época da sua vida. A época de você dirigir é 18, não é 12. Então, essa espera é uma dificuldade para o ser humano. Nós somos muito impacientes. E nós temos que aprender isso aí. E às vezes nós estamos servindo a Deus, e a gente acha que porque a gente está servindo a Deus, já deve vir bênção. Né? Cadê a bênção? Cadê a bênção? Eu estou me matando aqui, roubaram meu carro. Eu estou me matando aqui, eu fiquei doente. Eu estou me matando aqui, pois é, você está se matando. Por isso, eu estou me matando, estou me sacrificando. Né? Entenda, o tempo de Deus é o tempo de Deus. E eu prefiro as coisas no tempo de Deus do que no meu tempo. Né? E a mão de Deus é maior do que a minha mão. E às vezes eu dou aquela armação, você faz aquela armada para Deus abençoar, depois a gente diz, uma pessoa diz assim, olha, eu fui muito abençoado, ou Deus me abençoou de uma maneira fantástica. Não foi benção coisa nenhuma. Pegou um empréstimo que não está conseguindo pagar. E agora está todo enrolado, entendeu? Isso não é bênção. Isso é maldição. Você pegar um empréstimo que você não pode. Mas na hora que recebeu aquele dinheiro, não pensou? Né? Agora nos anos que vai levar para pagar aquele dinheiro. Não fique armando bênçãos para Deus. As bênçãos vêm, a Bíblia diz em Provérbios que as bênçãos do Senhor vêm sem nenhum contratempo. Pastor, consegui um emprego maravilhoso. Eu só não vou poder mais vir nem para o jovem, nem para o culto, nem domingo, nem coisa nenhuma. Eu não venho nem mais para a igreja. Espere em Deus, não se afobe.
Não se afobe. Se Deus tem uma pessoa que vai casar com você, Ele já sabe até o nome da pessoa. Né? Então espere em Deus, talvez Ele não quer que você se lasque. Você já pensou nisso aí? Talvez Ele escolheu você para ser celibata, para a causa dEle. Espere no Senhor, não fica armando. Né? Espere no Senhor. E Noé Deus lembrou-se de Noé. Um dia Deus, na perspectiva de Noé, Deus finalmente se lembrou de mim. Deus nunca se esqueceu dele. A Bíblia diz, não morre um animal que Deus não saiba, não cai um pardal que Deus não saiba. Né? Deus nunca esqueceu de você. Né? Mas não pense que Deus, porque assim, nós somos tipo assim aquela mãe, não tem aquela mãe que a criança faz um risco, olha que bonitinho. Aí o menino tá, que bonitinho, ele fez dois. Isso não presta para o seu filho. Você tem que dar em dose e medida, tá? Senão o seu filho vai ser vai ser daqueles que eu li a história de um filho que para o menino ir para dormir, que era no segundo andar, o pai tinha que botar bolachinha, né? Aí o filho ia comendo, né? Até chegar na cama dele já estava de barriga cheia, dor de barriga, né? Não. Deus nos ensina que a nossa recompensa, o nosso galardão é lá na frente. Lá na frente. Né? Aliás, ele disse, se você receber o seu galardão aqui, vai ficar por aqui. Né? Hoje, os evangelhos estão ensinando muito sobre galardão aqui, agora. Faça isso, Deus vai te abençoar agora. Ele ficou um ano lá na arca. Aí Deus lembrou-se dele. A Bíblia diz que nosso foco tem que ser no eterno, não no imediato. No eterno. Uma vez um homem foi avisado por um anjo, tu vai morrer. Tu vai morrer. E era um homem que tinha trabalhado tanto para ficar rico, e era um crente. Mas tinha trabalhado, ele tinha tanto dinheiro que ele um dia ia dar para missões e construir igrejas e pagar missionários. E quando ele estava com o auge que ele ia começar tudo isso, Deus disse, amanhã você morre. Aí ele chorou a noite toda. E o anjo veio assim, mas por que você está chorando? Não, porque eu ganhei toda essa riqueza, eu não vou levar nada para o céu. Aí o anjo disse, tu pode levar 2 quilos de qualquer coisa, mas só 2 quilos. Mas no avião eles permitem, não, você não vai de avião, 2 quilos. Aí ele pensou, foi lá no cofre, pegou 2 barras de ouro, 1 quilo cada, né? Botou no moço e morreu. Aí acordou no céu, estava lá e ainda estava com as 2 barras de ouro de 1 quilo só. Aí ele pegou só para ver se ainda era ouro, né? Aí olhou, uau! Quando ele entrou, ele vinha entrando no céu, aí todo mundo começou a rir, né? Todo mundo começou a rir. Aí ele ficou assim, meio sem jeito, por que estão rindo de mim? Aí alguém gritou lá, ele trouxe asfalto! Se você não entendeu esse humor, você precisa estudar Apocalipse. Tá? E quando chegar num certo capítulo, que é bem no final, aí você vai rir. Por isso. Nem achei tão engraçado. Né? Mas estudou Apocalipse. Quase todo. Muito bem, então Deus se lembrou de Noé e todos os animais selvagens e os rebanhos domésticos que estavam com ele na arca, e enviou um vento sobre a terra, e as águas começaram a baixar. E as águas continuaram a baixar, e Noé, no verso 7, solta um corvo, o corvo ficou voando de lá para cá, né? E não parou mais, não voltou, não deu notícias. E depois, verso 8, ele soltou uma pomba, para ver se as águas tinham diminuído, porque ele não tinha visão da terra.
e a pombinha não achou lugar, então, para pousar os pés, porque as águas ainda cobriam toda a superfície da terra, então voltou para a arca Noé, ele estendeu a mão para fora e apanhou a pomba e trouxe de volta para dentro da arca. Noé esperou mais 7 dias, verso 10, e soltou novamente a pomba, e ao entardecer, quando a pomba voltou, trouxe em seu bico uma folha nova de oliveira. Olha só, veja a imagem. A pombinha representa o quê? O Espírito Santo. E ele estendeu a mão, colocou para dentro. E quando a pombinha entrou e voltou, entrou na arca, ele puxou para dentro da janela, para dentro da arca. O que ele tinha no bico? Uma pombinha, uma folhinha, uma folhinha de oliveira, que é o símbolo da... A minha paz eu vos dou, disse Jesus. Quando você recebe o Espírito Santo em sua vida, você recebe a paz. Você recebe a paz. O Espírito Santo traz paz na sua vida. Tá? Toda essa sua comoção, esse seu medo de morrer, esse seu estresse na vida, isso é porque você falta o Espírito Santo na sua vida. Você diz, então, como é que eu posso ter o Espírito Santo? Algumas igrejas dizem que você tem que falar em línguas, conversa fiada. Algumas igrejas dizem que você tem que cair no chão, entrar em transe, conversa fiada. Algumas igrejas dizem que é assim, assado. É muito simples. Quando você recebe Jesus como seu Senhor e Salvador, como é que Ele salva você? Como é que você se torna filho de Deus? O Espírito Santo entra em você. A Bíblia diz em Efésios capítulo 1, 13, que você foi selado com o Espírito Santo no momento que você creu que Jesus é o Deus Todo-Poderoso, que se tornou carne e morreu pelos meus pecados. Eu que merecia morrer, Ele morreu por mim e me ofereceu perdão completo, e eu aceitei esse perdão, eu criei que Ele podia fazer isso, que Ele fez isso por mim, e eu aceitei e convidei Ele para ser o meu Salvador. E quando eu fiz isso, Ele pôs em mim o seu Espírito, o Espírito Santo, e é por isso que Deus não há de me condenar, não há mais condenação para os que estão em Cristo Jesus, pois a lei do Espírito da vida me livrou da lei do pecado da morte, e hoje eu tenho perdão dos meus pecados, porque o Espírito mora em mim. E quando Deus olha para mim, o diabo às vezes ele vê algum erro que eu cometo, algum pecado, ele diz, olha só o pastor Davi, e Deus diz, já foi pago esse pecado também, Jesus pagou na cruz, e por isso que eu vou para o céu, e eu tenho vida eterna, e você também pode, mas você tem que entregar sua vida ao Senhor Jesus, crendo na obra dele, na cruz do Calvário, e sua ressurreição. Quando isso acontece, é como Noé que estendeu sua mão e colocou de novo a pombinha para dentro da sua arca. E ali vinha com a pombinha uma folhinha de oliveira, que representa a paz que nós recebemos quando recebemos Cristo. Se hoje à noite você nunca tomou essa decisão, tome, aceite Jesus como o Senhor da sua vida. No final do culto, ali naquele ministério de uma palavra amiga, vá lá dizer, olha, hoje eu aceitei Cristo, hoje eu quero aceitar Cristo, eu quero orar com alguém, porque hoje me deu essa necessidade, essa vontade de ter Cristo como Senhor da minha vida. E você terá a paz que supersede qualquer tribulação da sua vida. E você, no meio do agito, da tempestade, do dilúvio, de todo o perigo desse mundo, como o perigo do dilúvio, você ainda pode flutuar com a paz de Cristo em seu coração. Bem, da terceira vez que ele mandou a pombinha e a pombinha não voltou mais. A pombinha voou, e foi embora e me deixou, não é isso? Você lembra dessa música de crianças? Lembra dessa música? Quem sabe? A pombinha voou. Como é que é a música? Eu cantava quando era criança. Você se lembra? Você não se lembra, não? Era música de roda. Foi embora e me deixou. De qualquer forma, era alguma coisa lá de Noé, né? A pombinha foi embora e me deixou, né? É isso mesmo? Ninguém sabe essa música. Está acabando nossa cultura todinha. Está acabando. A televisão está acabando com tudo. Tudo agora é internacional, né? Você nunca cantou essa música, Renato? Como é que é a música? Não sabe? Ninguém sabe. Isso é música de garotinha que canta. Não, mas hoje só tem bombinha, voou e me deixou. Aí rodava, batia na costa do cara. Negócio assim. Tá bom. Me veio na cabeça. Nunca mais eu tinha
lembrar dessa música, tá? E eu acho que era de Noé, essa música desde o tempo de Noé, por isso ninguém lembra, tá? E me deixou, foi embora, e me deixou, aí foi embora e pronto, aí disse, aí agora eu sei que a água baixou, ele tirou o telhado e viu que a terra estava seca, aí Deus disse para ele, olha, solte todos os animais, e você e sua família desça. E aí no capítulo 17, do verso 8, capítulo 17, faça também que saiam também todos os animais que estão com você, as aves, os grandes animais, os pequenos, que se movem rente ao chão. Faça-os sair, para que se espalhem pela terra, sejam férteis e multipliquem. Ele repete a ordem que ele deu em Gênesis capítulo 1, para os animais se multiplicarem. E depois também para o Noé e sua família se multiplicar, a mesma ordem que ele deu no verso 28, né, do capítulo de Gênesis capítulo 1, verso 22, ele fala para os animais, e 28, ele fala para o ser humano, enchei a terra, sejam férteis, sejam fecundos, e espalhem-se por toda a terra. E assim, então, voltou a repopulação da terra, mas quando Noé finalmente saiu, os animais saíram, a Bíblia diz que Noé pegou daqueles animais considerados limpos, né, que era a ovelha, o carneiro, e que tinham na verdade 14 de cada, que eram 7 pares de cada. E ele tomou alguns daqueles animais e sacrificou e fez um holocausto de oferta a Deus. E a Bíblia diz que Deus se agradou daquele ato, e depois que Noé construiu um altar dedicado ao Senhor, e tomando alguns animais e aves puros, ofereceu em holocausto, queimando-os sobre o altar. O Senhor sentiu o aroma agradável e disse a si mesmo, nunca mais amaldiçoarei a terra por causa do homem, pois seu coração inteiramente inclina-se para o mal desde a sua infância. Olha só, isso aqui é um versículo importante. Papai e mamãe, entenda, o seu filho não nasce inocente. O seu filho já nasce mal. Meu filho, seu filho, estou falando com o seu filho, né? Nasce mal. Sim, ele nasce sem pecado. Sem pecado no sentido que ele não cometeu nada ainda, só porque ele não teve a oportunidade. Mas deixa ele criar um dente, ele já vai meter esse dente em alguém. E provavelmente no peito da mãe. E logo que ele tiver mais um pouquinho de força, ele vai bater em você, vai bater na sua cara, vai bater na cara do irmão. Ele vai querer as coisas, falar, meu. Sai, meu. E dali só piora, porque a Bíblia diz que desde a infância a inclinação é para o mal, a tendência é para o mal. Por isso que os pais têm que estar sempre lutando contra essa natureza, porque senão o seu filho vai ser um terrorista, né? Em plena selva amazônica. Depois disso, então, Deus, olha só o que ele diz aqui, e nós vamos encerrar com essa parte. E agora eu estabeleço uma aliança com vocês. Nunca mais será ceifado nenhuma forma de vida pelas águas de um dilúvio. Nunca mais haverá dilúvio para destruir a terra. E Deus prosseguiu. Este é o sinal da aliança que estou fazendo entre mim e vocês, e com todos os seres vivos que estão com vocês, para todas as gerações futuras. O meu arco e coloquei nas nuvens, será um sinal da minha aliança com a terra. E quando eu trouxer nuvens sobre a terra, e nela apareceu o arco-íris, então me lembrarei da minha aliança com vocês, e com os seres vivos de todas as espécies. E nunca mais as águas se tornarão um dilúvio para destruir toda forma de vida. Toda vez que o arco-íris estiver nas nuvens, olharei para ele, e me lembrarei da aliança eterna, entre Deus e todos os seres vivos, de todas as espécies que vivem na terra. Concluindo, disse Deus a Noé, esse é o sinal da aliança que estabeleci entre mim e toda forma de vida que há sobre a terra. Então, quando você olhar o arco-íris, lembre-se que Deus está olhando também, e Deus está vendo você, e o conserto que Ele fez com você, o amor que Ele tem por você, as promessas que Ele tem feito a você, e você também precisa fazer o mesmo. Hoje o arco-íris significa 1000 coisas, algumas até meio pervertidas, mas o verdadeiro significado do arco-íris é que Deus se lembra de você, e você precisa se lembrar ao ver o arco-íris,
Essa semana mesmo eu vi um arco-íris. Lá em casa eu vejo bastante o arco-íris, naquele horário de 5 horas da tarde, né? Quando tem umas nuvenzinhas e o sol bate direitinho. E ali é uma promessa de Deus. Faça de cada arco-íris que você vê um momento de oração e adoração a Deus, pelo carinho que Ele tem com você, sabendo que naquele exato momento, Ele está pensando em você. Se hoje à noite você entregou sua vida ao Senhor Jesus, se hoje à noite você quer entrar na arca da salvação, se hoje à noite você quer a paz que vem quando o Espírito Santo inunda o seu ser, entra em você para amalgamar-se com o seu espírito e você se torna filho de Deus, trazendo aquela paz que Jesus prometeu. Quando terminar o culto, eu vou pedir que você vá aqui para essa porta. Fale com uma das pessoas do ministério uma palavra amiga e diga: hoje eu vim porque eu quero aceitar Jesus. Tá? Não se acane, vá. Faça esse seu pronunciamento de fé. E você, meu irmão, minha irmã, ao ver um arco-íris essa semana, lembre-se que Deus ama você. Oremos. Pai querido, nós te louvamos pela tua misericórdia. Nós te louvamos, Senhor, por ter poupado o ser humano, através de Noé, o homem que achou graça diante dos teus olhos e a sua família. E nós, Senhor, te agradecemos por não somente ter tido misericórdia da raça humana, mas por ter, mais adiante, convidado essa raça para se tornar parte da tua raça, da tua família, de nós nos tornarmos teus filhos. E por isso nós te louvamos. E, Senhor, Pai, nós te agradecemos pelo concerto que tens feito conosco, primeiro através do arco-íris, mas segundo, Senhor, e muito mais importante, através da cruz de Jesus, que nos deu a vida eterna. Bendito seja o teu nome, hoje e sempre. Amém. Que Deus lhe abençoe.